Você que nos acompanha, sabe o que é constipação intestinal? Se você não sabe, nós preparamos uma reportagem onde um nutricionista e uma fisioterapeuta falam sobre o assunto e qual é o tratamento mais adequado. Batemos um papo descontraído com dois profissionais. Conversamos sobre constipação intestinal. Como saber se ele não funciona bem? Bom, a constipação intestinal ela é caracterizada pela dificuldade em eliminar as fezes. As fezes são extremamente duras, né? E a frequência de evacuação ela pode variar de diariamente a 2, 3, 5, 10 dias. Mas todas essas vezes as fezes vão ser duras, vai ter dor ao evacuar, elas vão ter um formato de bolinha, que a gente chama de cocô de cabrito, ou pode ser tamanhos um pouco maiores, porém ainda duros, podendo haver inclusive sangramento. É muito característico a distensão abdominal, né, inchaço na região do abdômen, gases, flatulência, né, e dor. Esses sintomas, essas características da constipação intestinal. Quais seriam os sintomas que o paciente apresenta? Os sintomas mais característicos da constipação intestinal compreendem a dor ao evacuar, a presença possivelmente de sangue nas fezes, o formato das fezes ser bem duro e pequeno, né, causando muita dificuldade. Uma característica muito importante é a dificuldade em sentir alívio, né? Você tem a sensação de que não conseguiu eliminar tudo aquilo que precisava. Outros sintomas importantes são irritabilidade, o inchaço na região do abdômen, é possível também problemas de ordem imunológica e problemas de ordem de sono, de dificuldade de manter sono ou de iniciar sono. Como a constipação pode interferir na queixa do paciente quando suspeita da relação com o intestino? Meu paciente chega geralmente na clínica com sintoma de dor. Geralmente ele tem uma lesão e está num processo de cicatrização. O processo de cicatrização, ele depende muito do intestino, porque o sangue que chega nesse tecido cicatricial, ele tem que vir rico em água e nutrientes bons. Então, se o intestino não funciona bem, ele não leva um sangue suficientemente bom para essa cicatrização. Outro problema é que o sono está relacionado a um aminoácido, que é o triptofano, que é absorvido no intestino. E ele é o mediador para a tão famosa melatonina funcionar e desencadear o processo do sono. E a maior parte da cicatrização, ela é feita no sono profundo. Então, se o paciente também não dorme bem, eu tenho um déficit de cicatrização ou um atraso nessa cicatrização. Outra característica são as alterações pressóricas. Se eu tenho um estufamento abdominal, eu posso vir a alterar pressões tanto do assoalho pélvico, do diafragma pélvico, tanto pressões torácicas, repercutindo nos tecidos ao redor. Quando eu tenho essas alterações, eu interfiro direto no processo de reabilitação do meu paciente. E como eu identifico isso? Através do que ele me queixa, do que ele me diz. Como que a dor lombar se relaciona com o intestino, já que é uma queixa frequente em toda a população? Hoje, estudos mostram que mais de 90% da população adulta já teve ou tem dor lombar. A lombar, ela tem uma relação direta anatômica com o intestino, porque o intestino é um órgão grande, é um órgão pesado, e se ele estiver constipado, ele tem mais peso ainda sobre essas estruturas, gerando interferências pressóricas na região da coluna, podendo aumentar a pressão intratecal, que é a pressão dentro do disco da coluna. Ele pode ter interferências no assoalho pélvico, porque ele repousa na cavidade pélvica, como se ele deitasse sobre esse assoalho. E esse assoalho pélvico, ele tem conexão direta através de ligamentos e fáscias com a coluna lombar. Alterações de pressão ainda interferindo no diafragma, que é um músculo respiratório da cavidade torácica e cavidade abdominal. Esse diafragma, ele tem alças que inserem na coluna tóraco-lombar e se tiver um aumento da pressão, pode ter interferência nesses tecidos gerando dor na lombar. E um dos principais motivos para a dor lombar, tóraco-lombar, é pela inervação do intestino, que é um órgão que tem inervação que sai da torácica baixa, lombar, sacral e cranial, pelo nervo vago. Agora, como que o trabalho desses profissionais pode ajudar você, telespectador? Da parte nutricional, né,
é importante frisar alguns pontos. Primeiro, hidratação. Qual a quantidade de água que você deve tomar para saber que é adequado para você? Existe um valor de 2 litros que é geral, mas ele não se aplica na realidade porque a quantidade de água é de acordo com o peso corporal. Então você vai pegar o seu peso corporal e vai multiplicar por 0,035 para achar a quantidade mínima de água que você deve consumir ao dia e 0,05 para achar a quantidade máxima de água ao dia. Essa água deve ser fracionada ao longo do dia inteiro, pequenos goles, evitar grandes consumos. O consumo de fibras deve ser muito importante, né? Então pelo menos de 3 a 5 porções de frutas ao dia, com legumes crus no almoço e jantar. Na osteopatia, a gente, além de orientar o paciente, a gente tende a melhorar o deslizamento desses tecidos, melhorar a liberação da condução neural, por onde esses nervos passam até chegar na víscera. A gente encaminha muitas vezes para o nutricionista, que é o melhor profissional para poder orientar esse paciente, fazer uma dieta específica para ele. A gente tenta equilibrar esse sistema, é como se a gente tirasse pontos de interferência que vão sobrecarregando e deixando esse sistema mais fácil de adoecer. Muitas vezes meus pacientes falam assim, mas Ju, eu sempre tive o intestino dessa forma, por que você está trabalhando meu intestino e isso está interferindo tanto no problema? Porque pode ser que hoje você tenha uma sobrecarga física muito maior, seja por uma postura excessivamente sentada, que também diminui a mobilidade do intestino, seja uma atividade física a mais, seja uma atividade laboral mais estressante. Então, isso tudo vai gerando sobrecargas no sistema. E a osteopatia tende a identificá-las e ir tirando essas sobrecargas para que o corpo entre num processo de equilíbrio e o seu corpo entre no processo que a gente chama de autocura, para ele conseguir resolver os problemas e seguir um caminho da saúde. E quais seriam os benefícios de juntar essas duas profissões para o paciente? É importante que você que está em casa entenda que o intestino é o órgão mais importante do nosso corpo. O funcionamento do cérebro, o funcionamento do coração, das veias, artérias, o seu sistema imunológico, a capacidade que o seu corpo tem em combater vírus, bactérias, a Covid e demais, o funcionamento do seu fígado, do seu pâncreas, dos seus rins, todos os seus sistemas dependem do intestino. Tudo começa no intestino. É isso aí, Jordão. Como a gente fala, uma frase que não é minha, nós não somos o que comemos, e sim o que absorvemos. Se a gente não tem nutriente bom, como que a gente vai ter uma capacidade boa para trabalhar, para fazer atividade física, para ter uma qualidade de vida, para poder brincar com disposição com os nossos filhos? E realmente tudo começa pelo intestino, começa pelos hábitos saudáveis, começa pela alimentação, que a gente costuma falar na osteopatia que qualquer pessoa consegue encontrar a doença, mas o objetivo é encontrar a saúde, que a gente está aqui junto, né, para tentar passar para vocês um pouco de informação, que caso vocês precisem de alguma coisa, a gente está apto a te ajudar a resolver nesse problema, mas que nosso objetivo é prevenir doença, é trabalhar com saúde.